Boa tarde, a plateia que está aqui, boa tarde àqueles que nos assistem. Eu queria fazer... É triste, mas é o fechamento, né, desse terceiro seminário, no momento em que a gente vai ouvir o professor Mohamed El-Haj. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e quem me acompanha aqui, que vai fazer a apresentação dele, é a Diene. Diene, pode falar. Oh, vocês me ouvem? Sim. Tá bom, obrigada. Me ouve também, né, professor? Pessoal, muito boa tarde. Eu estou muito contente, vibrante, vocês vão perceber aqui. Eu estou incumbida da boa tarefa de apresentar o professor, que vai fazer o fechamento. E claro que eu vou contar um pouquinho aqui do Lattes. Gente, se vocês estão me ouvindo, a tela congelou, não sei se do meu computador ou de vocês, não sei se é da minha internet ou de vocês. Eu vou mudar de rede aqui para ver se funciona. Alô, voltou? Mohamed, você me ouve agora? Agora sim, agora sim. Não sei que... Ficamos sem internet aqui por uns segundos. É de vocês, então, né? Deu, agora voltou. Então, vou voltar a palavra para a Diane. Vamos lá. Então, vamos Desculpe ver onde que eu estou primeiro, porque não estou me achando... agora sim. Achou, né? Sim, tudo certo? Achei. Então, vamos lá. Eu gostaria de falar para vocês, compartilhar, que claro que eu vou fazer uma apresentação formal do professor, mas antes de fazer a apresentação formal, eu vou fazer a apresentação afetiva. Eu venho acompanhando os trabalhos do professor Mohamed, mais conhecido como Morra, no campus, na UFRJ, pelo menos desde 2015, e cheguei a viajar com meu bebê de colo para o Rio de Janeiro de ônibus para participar de uns simpósios. E eu estou contando isso para vocês porque realmente é uma pessoa que, além de exímio pesquisador, ele é um grande agregador, né? Então, eu estou muito contente que ele está participando aqui com a gente desse evento na PUC, também já brilhantou, né, o evento organizado pela professora Lúcia Bogos, né, colaborou ali com um livro sobre Sayad, assim, que virou para a gente uma referência aqui, esse livro. Então, pessoal, brevemente, agora eu vou fazer a formalidade. O professor Mohamed El-Haj, ele é professor titular da UFRJ, doutor em Comunicação e Cultura pela mesma universidade. Pós-doutorado ele fez pela Unicinos, Mídia e Migrações, integrante dos programas de pós-graduação em Comunicação e Cultura e em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social, EICOS, ambos da UFRJ. E a sua pesquisa, a sua produção intelectual, suas orientações, né, tanto no âmbito nacional como internacional, são focados na questão migratória transnacional, diaspórica e intercultural. Ele é professor e coordenador local do consórcio MITRA, que é o Master Erasmus Mundus em Migrações Transnacionais, membro associado do Grupo de Pesquisa em Comunicação Internacional e Intercultural da Universidade, não vou falar em francês, tá? Vou falar em português, da Universidade de Quebec,
Montreal, coordenador do Fórum de Migrações e Simpósio de Pesquisa sobre Migrações, líder do Grupo de Pesquisa em Migrações Transnacionais e Comunicação Intercultural, o Diaspotix, pesquisador do CNPq, assessor FAPESP, coordenador de Relações Internacionais da UFRJ para a França e os países francófonos, coordenador de intercâmbio, Escola de Comunicação da UFRJ, professor visitante em Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal, devo ter falado errado, e Universidade de Lille, na França. Obrigada mais uma vez, professor. Satisfação tê-lo aqui com a gente. Posso? Sim, pode. Então, primeiro, evidentemente, muito obrigado pelo convite. É muito prazer estar aqui com vocês, porque, na verdade, você vê como a Diane estava falando, que ela falou também dessa alegria. Na verdade, quem trabalha com essa temática trabalha, de alguma maneira, por afinidade, porque a gente gosta desse assunto, e sempre um prazer, sempre uma realização, uma gratificação poder trocar com os colegas. Eu queria muito estar presente, mas como a gente acabou de organizar o colóquio, esse colóquio internacional sobre migrações transacionais, que foi meio assim, não foi muito fácil, não. Eu realmente, e também o semestre já começou, enfim, essas condições meio corridas, nossa condição de professores, todo mundo conhece. De qualquer maneira, não perder a oportunidade, aceita, evidentemente, com esse prazer de poder trocar mesmo quando não tem uma resposta imediata, mas, na verdade, a gente troca sempre a longo prazo. Com Daiane, por exemplo, ou espero também com as colegas hoje presentes. Olha, justamente, como a professora Leda já falou para mim, que realmente a palestra, a conferência de encerramento não se acostuma a abrir perguntas, e como também imagino que depois dessa tensão, acompanhando o seminário de vocês o tempo todo, eu acho que hoje a gente tem que ser mais econômico, mais prático. Eu sei da capacidade de atenção do público, por isso eu organizei a minha apresentação, formatei, para apresentar o essencial das minhas ideias, da minha conceituação sobre a comunicação intercultural e as migrações transacionais. Eu acho que essa minha apresentação deve chegar a uns 40 minutos, talvez no máximo 45, não mais do que isso, mas eu vou tentar principalmente ser o mais focado, mais enquadrado possível, para não vazar para outras temáticas que a gente, principalmente pelo contato não ser presencial, a gente acaba perdendo o foco. Então, é o seguinte, eu retomei, na verdade, a equação do seminário de vocês, que eu acho excelente, e coloquei mais um termo nessa equação, que seria o gancho justamente para trazer o debate, a conversa, para aquilo que me interessa e sobre o qual estou trabalhando atualmente, que seria o uso da comunicação intercultural enquanto ferramenta epistemológica para a compreensão da questão das migrações transacionais, da questão diaspórica, da questão do pluripertencimento e outros aspectos, sabe, que levantam sempre essa questão da diferença, da alteridade, da aceitação do outro e outras noções que têm a ver com o próprio processo civilizatório da nossa espécie. Eu hesito um pouco para usar a palavra, mas disso que se trata. Na verdade, a minha conceituação, como vocês vão poder constatar daqui a pouco, ela vai num sentido muito mais filosófico, muito mais existencial do que simplesmente instrumental, ok? Então, vamos lá, não vou perder tempo. O seguinte, começando, o título da apresentação seria Linguagem, Cultura e Identidade, 2 pontos, migrações e comunicação intercultural. A finalidade desta exposição é apresentar, de modo sucinto, espero, a minha conceituação da comunicação intercultural. Não apenas enquanto manifestação social, política,
o gerencial a ser estudada e praticada, mas, sobretudo, em seu nível metodológico, particularmente adequado ao trabalho de análise e pesquisa da questão migratória transacional na contemporaneidade. Vou tentar apresentar minhas ideias em 5 pontos. O primeiro ponto, a equação original. O segundo ponto, a dupla grade. O terceiro, os agenciamentos. O quarto, os fluxos. E, finalmente, o quinto, o método. Lembrando que as ideias contidas nessa apresentação são decorrentes do meu trabalho, do livro que eu lancei o ano passado, no final do ano passado, que é o Intercultural Migrante. O livro pode ser baixado na minha página da academia.edu. Ok? Então, tá. Eu estava falando dessa base mais existencial da minha abordagem, que se divide ao seguinte, e este é realmente o ponto de partida da minha reflexão. Tem que aceitar que a comunicação constitui o substrato fundacional original de todo ato existencial. A comunicação constitui o substrato fundacional original de todo ato existencial. Do subjetivo ou intersubjetivo ao cultural ou intercultural, passando pelo social, econômico, o político, não há ação humana ou modalidade de ser no mundo que possa tomar forma e sentido fora das estruturas comunicativas. Trocas, negociações ou interações, colaboração, cooperação ou competição, disputas, alianças ou todo tipo de transação social e humana, que seja de ordem simbólica, material ou afetiva, não passam, na verdade, de expressões, manifestações, atualizações ou contextualizações dessa equação original que rege o mundo do humano e lhe confere os termos de sua historicidade. Que seja numa perspectiva filosófica, psicológica, antropológica ou sociológica, é sempre o fator comunicacional que define os contornos da condição humana e determina as coordenadas de sua projeção no espaço e no tempo. Paradigma heurístico por excelência, a comunicação ordena os desdobramentos narrativos de nossas experiências, articula seus dispositivos semânticos e fortalece os referenciais conceituais necessários para sua reflexividade e compreensão. Mas é preciso lembrar que a abordagem aqui proposta exige superar os níveis instrumentais e funcionalistas da noção de comunicação. Além do trabalho de informação e de transmissão mecanicista, além das inclinações fáticas e conativas dos esquemas comunicativos tradicionais, é a posição expressiva emotiva, ou, como a chama Roman Jakobson, a função, ele usa a noção de função, a função expressiva emotiva é essa expressão, essa posição existencial, a posição de quem está enunciando, que deve ser explorada. Não apenas pela impossibilidade de dizer o mundo sem antes dizer-se ao mundo, mas, sobretudo, porque a própria construção da identidade do sujeito social histórico passa necessariamente por sua formulação discursiva e sua elaboração narrativa. Singularidade, subjetividade ou identidade individual não podem ser delineadas fora dos quadros comunicativos. Quadros comunicativos que são diretamente responsáveis pelo ordenamento dos discursos sociais em circulação e pela modelagem de sua narratividade polifônica. Realidade factual, que fica mais evidente ainda quando se trata do papel da comunicação no âmbito das comunidades, coletivos e outras organizações humanas de ordem social, cultural
ou étnica. Para apreender a intimidade de tal relação, basta explorar seu campo semântico e lexical. Comunicação, comunidade ou ainda comunhão derivam da mesma raiz linguística e apontam para o mesmo horizonte filosófico. Comunicar, formar uma comunidade. O entrar em comunhão implica o mesmo movimento existencial de troca, partilha, participação, contribuição e aproximação. Mais uma vez, pela postura intelectual aqui adotada, a comunicação não pode ser reduzida a uma engrenagem mecânica de emissão e recepção, mas antes deve ser apreendida no sentido de um amplo e complexo processo de produção e construção de sentido social e histórico no seio da comunidade. Comunidade, ela mesma estruturada em função dos fluxos de comunicação que a atravessam, a subtendem e lhe dão forma e conteúdo. Uma comunidade é, portanto, antes de tudo, uma comunidade de sentido. O lugar onde emerge e toma forma um sentido comum aos membros do grupo. Assim, se a comunicação está na base do processo de produção de sentido, a comunidade é o locus natural no âmbito do qual esse sentido é produzido, construído, transmitido, trocado, codificado e decodificado, com tudo o que tal dinâmica pressupõe em termos simbólicos, subjetivos e ideológicos. O que nos leva a indagar o nexo entre a comunicação inter- e intracultural. Na medida que, conforme apontamos, são as estruturas comunicativas do grupo que, além de garantir sua coesão interna, enunciam sua singularidade em relação a outras formas e formações sociais e, por isso mesmo, possibilitam sua apreciação e seu reconhecimento mútuos. A comunicação cultural, antes de ela ser intra ou intercultural, constitui, assim, ao mesmo tempo, a interface simbólica por meio da qual ocorrem todas as trocas sociais e humanas entre grupos e coletividades em contato e, inversamente, fruto desses mesmos contatos e trocas. Portanto, se pensarmos o paradigma de dupla grade de Schutz enquanto gramática comunicativa e, consequentemente, uma forma cognitiva vazia, há de admitir que a sua operacionalidade não poderia se limitar às relações propriamente ou tipicamente interculturais ou interétnicas, mas abrangeria toda e qualquer interação entre entidades identitárias portadoras de subjetividade ou de etos diferenciais. Por outro lado, se considerarmos a noção de cultura em sua acepção ampla, precisamente enquanto registro simbólico, conceitual e semiótico constitutivo da subjetividade dos indivíduos e do ethos do grupo, fica evidente que a decalagem entre comunicação intercultural, intracultural ou mesmo interpessoal ou intersubjetiva não passa, na verdade, de uma questão de nível ou grau, e não de natureza. Seríamos, então, autorizados a afirmar que qualquer configuração de identidade, seja ela individual ou comunitária, é necessariamente moldada pelas estruturas comunicativas que a contém na mesma proporção que essas mesmas estruturas são necessariamente de ordem cultural? Afinal, essas estruturas são primordialmente a emanação dos códigos e registros simbólicos em circulação e que ordenam seu contexto social e histórico. Poderíamos, então, afirmar também que a cultura é comunicativa na mesma medida que a comunicação é cultural?
que toda comunicação é, por natureza, é essencialmente uma comunicação intercultural? Certamente, mas não apenas. De fato, o aspecto paradigmático nessa equação original lhe confere uma grande operacionalidade semiótica, uma forte adaptabilidade à topografia social de seus agentes e atores e uma inegável capacidade de agenciamento e articulação à ecologia tecnológica que caracteriza nosso tempo. Ao combinar formas possíveis e conteúdos potenciais, a comunicação intercultural se revela uma constante que pontua no seu dever social e subjetivo. Por um lado, sua forma cognitiva vazia lhe permite receber, absorver e otimizar uma multiplicidade de conteúdos humanos e sociais, sejam eles de cunho psicológico, linguístico, estético ou outro. O que, além de ampliar o leque de seus campos de significação e agilizar o trânsito entre os vários registros simbólicos constitutivos do real, nos induz a conceber o intercultural não apenas como objeto de estudo, mas também enquanto instrumento metodológico para a análise multidisciplinar de uma ampla variedade de situações, problemas e fenômenos sociais, culturais e políticos relacionados à questão migratória. Por outro lado, não se pode ignorar a clara propensão da comunicação intercultural a produzir agenciamentos de ordem psicotecnológica. Não apenas no sentido de reapropriação das TICs e da ressignificação de seus usos pelo sujeito social em geral, mas igualmente e sobretudo enquanto vetor de subjetivação, de tradução cultural e de trocas simbólicas das mais íntimas às mais triviais, tanto no plano local como em nível transnacional. Internet e suas inúmeras plataformas e aplicações constituem, de fato, um ambiente material e simbólico inédito que favorece e impulsiona uma ampla gama de modalidades de estar junto e ser no mundo, o que acaba permitindo ao indivíduo e à coletividade dar forma às suas experiências sociais e subjetivas, conectar-se e revelar-se ao mundo, deixar-se atravessar pela diversidade constitutiva deste mundo e multiplicar as possibilidades de escrever e reescrever suas narrativas pessoais e coletivas. A internet e as TICs em geral atuam enquanto dispositivos psicotecnológicos que intensificam as trocas interculturais, as aceleram e irradiam suas reverberações para todo o campo social de seus interlocutores, protagonistas, atores e autores. Acoplado às TICs, o intercultural alcança sua potência plena e opera doravante dentro dos quadros transacionais e multiterritoriais estruturantes de nossa época, notoriamente marcada pela pluralidade de suas instâncias de enunciação e pela polifonia de seus enunciados. O intercultural se impõe assim, enquanto uma verdadeira dimensão simbólica e conceitual que envolve todas as nossas práticas cotidianas e lhes confere o caráter fluido e móvel que conhecemos. Mas ainda, quando diz respeito ao fato migratório transacional, naturalmente plural e móvel. Portanto, fica patente que não há fenômeno mais adequado para a observação macroscópica do fato intercultural do que o universo migratório transnacional, principalmente porque a experiência migratória, seja ela individual ou comunitária, constitui em si e per si uma situação tipicamente intercultural em seus aspectos mais manifestos e mais concretos.
O encontro entre o migrante e a sociedade de acolhimento representa, antes de tudo, o contato entre uma multiplicidade de grades simbólicas, cuja compreensão e decodificação mútuas passam pela elaboração, improvisação ou bricolagem ad hoc de dialetos híbridos, mutáveis, em constante atualização e substancialmente polissêmicos. Pluralidade inerente ao ambiente migratório que se manifesta em todos os níveis da vida do migrante. Desde sua rotina diária e sua atuação imediata em seu entorno social, até sua visão de mundo, seu envolvimento subjetivo, seus investimentos afetivos, etc. Sujeito móvel, o migrante é necessariamente portador de interculturalidade e produtor de subjetividades híbridas, seja no nível social, cultural, político ou psicológico. Suas coordenadas existenciais são necessariamente plurais e contribuem para embaralhar mais ainda os limites entre o aqui e a Ljuris, entre a própria cultura do sujeito migrante e o conjunto das práticas e manifestações culturais que o cercam e o atravessam. Seus deslocamentos físicos, sociais, culturais e subjetivos o impelem a aderir mental e corporalmente a uma multiplicidade de lugares e territórios, mergulhar sensível e inteligivelmente em suas realidades, traduzi-las e se deixar por elas envolver e traduzir. Entre trajetos espaciais e trajetórias sociais, na diversidade e na adversidade, o sujeito migrante é levado a ressignificar as referências materiais e simbólicas que o interpelam para poder projetar-se narrativamente e construir-se socialmente. Ainda mais quando se considera a reapropriação das TICs pelos migrantes, seu papel no redimensionamento da percepção da mobilidade humana e ressignificação das distâncias geográficas. A imagem da dupla ausência esboçada por Sayad, por exemplo, se encontra hoje superada pela metáfora de dupla presença, cada vez mais dominante na literatura relacionada ao transnacionalismo e às diásporas virtuais. A abordagem ancorada na teoria da globalização e apoiada no avanço e acessibilidade das TICs e dos meios de transporte reinterpreta a mesma realidade multiterritorial do sujeito migrante no sentido de sua ubiquidade comunicativa. Dupla presença devido ao excesso de registros mnemônicos e da comunicação total, contínua e em tempo real, que otimizam as possibilidades de ação do migrante nos níveis social, político e subjetivo, tanto junto à sua comunidade e país de origem, como no âmbito da sociedade de acolhimento. Por outro lado, a teoria dos fluxos nos lembra que no atual cenário global, marcado pela intensificação dos deslocamentos humanos e pela aceleração das trocas materiais e simbólicas e pela centralidade dos meios de comunicação e mídias eletrônicas, a noção de mobilidade, num sentido amplo, é mais útil para a apreensão do funcionamento da sociedade contemporânea de que suas estruturas, instituições e organizações fixas. De acordo com essa abordagem, o sujeito social se encontra no cruzamento entre dois tipos de fluxos. Fluxos humanos, representados pelas migrações transnacionais, e os fluxos simbólicos, encarnados pela mídia igualmente transnacional. Ora, num caso como no outro, o sujeito contemporâneo é, de qualquer maneira, transportado material ou simbolicamente, desterritorializado, atravessado por uma multiplicidade de discursos e imagens
de todos os horizontes sociais e culturais e impregnado pelos mais diversos registros simbólicos e semióticos. O que coloca a questão do intercultural, conjugada às migrações transnacionais e às TICs, no centro de gravidade da sociedade global contemporânea. Portanto, conforme tentamos demonstrar, da equação existencial original a seus desdobramentos tecnomediáticos, a comunicação intercultural se impõe hoje enquanto noção capital e fato social central, imprescindíveis para a compreensão do mundo que nos cerca, tanto enquanto problemática social, cultural e política, que merece o interesse dos estudiosos e pesquisadores, como princípio heurístico e método epistemológico capazes de restituir os mapas cognitivos do presente fenômeno migratório transnacional. Observamos que a nossa abordagem busca sua fundamentação numa perspectiva que se poderia qualificar de realismo intercultural. O reconhecimento da interculturalidade, ao mesmo tempo, como fato histórico progressivo e reversível, e como código social cada vez mais cotado na bolsa de valores simbólicos do mundo globalizado. No mundo coordenado simultaneamente pela globalização de seus fluxos e pela reetnicização de importantes panos de suas relações sociais e de produção, dominar os códigos e gramáticas culturais em circulação pode se revelar uma vantagem inestimável, não apenas nas negociações a caráter material, mas também no processo contínuo de luta pelo poder simbólico. Trata-se, evidentemente, de um fenômeno pós-nacional, inerente à realidade social e política que subtende o mundo contemporâneo, marcado pela inadequação estrutural entre os planos nacional-estatal e cultural-identitário. Diásporas, pluripertencimentos, diversidade cultural e identitária são elementos presentes no dia a dia contemporâneo global. Basta passear pelas grandes metrópoles para constatar a multiplicidade das origens reais e identificações imaginárias de seus habitantes e usuários. Assim, o uso do cultural como uma nova episteme global e moeda de troca no mercado de diversidade é um fenômeno hoje exacerbado pelo fato transcultural, traço constitutivo da realidade global mundial, resultado da interconexão dos diferentes espaços culturais do mundo e da intensificação dos fluxos e refluxos de grupos e indivíduos marcados pelo pluripertencimento. Finalizando essa explanação do intercultural, lembramos que, além do princípio de Schutz, que realça a obrigatoriedade de conjugar dois ou mais patterns culturais, as definições mais consensuais da comunicação intercultural enfatizam a existência no processo de A. Duas ou mais partes. B. Duas ou mais culturas ou referências culturais. 3. A vontade ou necessidade de interação simbólica entre essas partes. E D. A existência de um objeto ou significado a ser negociado. O conceito de interculturalidade, que objetiva traduzir a natureza das relações entre diferentes grupos culturais que vivem no mesmo espaço social, não apenas reconhece o princípio de diversidade cultural, mas celebra o encontro entre culturas e aspira ao diálogo entre elas, sem, todavia, ignorar que o princípio de diferença serve muitas vezes a disfarçar a desigualdade que marca as relações de poder entre as partes em negociação. Pelo contrário, o pesquisador interessado na temática intercultural deve se inspirar no ideal de interseccionalidade e aplicá-lo ao contexto migratório, considerando sempre os fatores de sexo, gênero, raça, etnia, classe social e, eventualmente,
a faixa etária no processo de negociação e trocas interculturais. Enfim, chegando ao fim dessa apresentação, chegando ao quinto ponto, não enumerei os pontos para não estragar a fluidez do texto, mas aqui esse último ponto é justamente o ponto relativo ao método. Vou tentar apresentar para vocês qual é a minha concepção da aplicabilidade do princípio metodológico e epistemológico da comunicação intercultural ou do intercultural, como se fala mais geralmente. Então, em termos metodológicos, e para assegurar uma aplicabilidade eficiente do princípio intercultural à problemática migratória diaspórica, sugerimos adotar um procedimento prático em 4 tempos. São eles: aproximação, observação, conversação e interpretação. A necessidade de aproximação decorre de uma atitude ética, humanista e igualitária, pela qual o migrante, o grupo a serem estudados, não devem, em nenhum caso, serem objetivados. Pelo contrário, a subjetividade, agência e fala própria do migrante devem ser não apenas ressaltados e valorizados, mas utilizados enquanto bússola e guia para empreender a pesquisa e a análise. Para tanto, os pesquisadores estudiosos devem fugir dos discursos estereotipados sobre o outro e sua cultura, sobretudo na sua forma substantiva e essencializada. Eles devem investir na exploração e conhecimento das práticas culturais do sujeito pesquisado, no afã de estabelecer pontes simbólicas, consolidar o dialeto híbrido que a permitir a troca e a interação, e, principalmente, propiciar um clima de confiança mútua. Quando a capacidade dialógica do migrante o permite, o ideal seria pensar a pesquisa e a análise em conjunto, se não em coautoria. Além do dever ético de informar o informante da finalidade da pesquisa e negociar com ele os termos e etapas do processo, a aproximação também tem que ter como objetivo final a devolução dos resultados da pesquisa para a comunidade pesquisada. O segundo momento do método é a observação participante de proximidade ou até imersiva, no intuito de a. Identificar práticas sociais e elementos simbólicos próprios à cultura de origem do grupo. B. Tentar interpretar ou traduzir esses elementos pela e para a grade cultural local de acolhimento. C. Esboçar os quadros qualitativos gerais da subjetividade migrante em situação de interculturalidade e em processo de negociação de seus novos arranjos identitários. Não se trata, no entanto, de ambicionar trazer para o mundo científico alguma verdade substantiva ou essencial que contém em si toda a realidade experimentada pelo migrante. Trata-se antes de apreender atos, fatos, práticas e momentos significativos sobre a condição migratória no contexto já especificado e tentar traduzi-los para o formato acadêmico consagrado. No entanto, para que o trabalho de observação participante renda informações pertinentes e permita a projeção de uma imagem inteligível da situação reportada, será preciso selecionar, a partir de uma consulta preliminar, o grupo a ser investigado, respeitando as condições de coerência e expressividade de sua composição interseccional em termos de origem nacional ou étnica, estatuto administrativo, classe social, categoria profissional, faixa etária e gênero. Por outro lado, o mesmo rigor deve ser praticado na delimitação do campo geográfico da pesquisa, né, no afã de poder mapear com clareza o lugar da ação e interação, aproveitar ao máximo dos contatos locais e otimizar o tempo dedicado à pesquisa. Assim, não há dúvida que o método etnográfico seja amplamente adequado a esse tipo de investigação.
Além de sua genealogia comum ao interacionismo simbólico da Escola de Chicago e aos estudos culturais de Birmingham, que constituem dois eixos centrais no seu arcabouço teórico, o método aqui apontado insiste na participação direta, imersiva do pesquisador no fenômeno por ele investigado e a interlocução aprofundada com seus informantes. Lembremos que a finalidade desse método é a apreensão da rede de significações constitutivas do discurso social. Vou repetir. A finalidade desse método é a apreensão da rede de significações constitutivas do discurso social, a partir de A, a observação participante, B, a coleta de dados em seu meio natural, e C, a obtenção de um feedback contínuo sobre o sentido de suas interpretações por parte dos próprios sujeitos implicados na investigação, os migrantes. Terceiro ponto, 3 de 4. Terceiro ponto é, se a observação direta no molde etnográfico permite a leitura do fenômeno à maneira de um texto escrito, a conversação, na forma de entrevista em profundidade, apoiada numa escuta de qualidade, tem essa potência de devolver a fala aos atores sociais implicados na investigação. De fato, o objetivo do pesquisador não deve ser falar no lugar do outro, mas ativar mecanismos dialógicos que possibilitam a emergência de narrativas de vida, esse instrumento heurístico de eficácia excepcional para a compreensão do fenômeno migratório por dentro. Trata-se, não há dúvida, de uma expressão da experiência humana que constitui verdadeiros documentos existenciais produzidos por aqueles que sabem de que estão falando. Ainda que no final do percurso investigativo serão traduzidos, codificados e decodificados pela instância acadêmica na figura do estudioso e pesquisador. Tradução ou interpretação que pode ser efetivada por meio de uma análise discursiva interpretativa e contextualizada. 4 de 4, último ponto. Partindo do princípio semiótico de intricação das práticas sociais e as práticas discursivas, há de apostar na possibilidade de leitura do quadro social, cultural e subjetivo referente ao corpus investigado a partir do conjunto de práticas culturais e de indícios revelados pelos informantes durante a pesquisa. Para tanto, é preciso atentar na observação e na conversação aos marcadores discursivos e semióticos componentes da cena analisada, desde a atitude corporal, a vestimenta, a configuração linguística e o discurso propriamente dito desenvolvido pelo migrante, até referências mais amplas, como a natureza de sua profissão, suas práticas culturais, sua visão política, sua atuação social no seio e fora de sua comunidade, etc. Uma atenção particular deve ser dada aos enunciados verbais, corporais ou comportamentais que envolvem questões identitárias, de origem, ancestralidade, pertencimento, relações sociais e afetivas, usos culturais, atuação social, posição na hierarquia social, autorrepresentação, projeções no futuro e tudo que possa evidenciar estratégias identitárias voltadas para a negociação do significado da condição migratória, ou ainda as práticas que possam ser claramente categorizadas como interculturais, usando-se de mecanismos espontâneos ou premeditados de comunicação intercultural e visando a construção de narrativas propriamente interculturais. Finalizando, aproximação, observação, conversação e interpretação são os 4 tempos nossa abordagem a partir das quais se espera poder a. Desvelar as estruturas discursivas e enunciativas atrás das práticas interculturais empreendidas pelos migrantes. B.
identificar as principais modalidades de comunicação intercultural próprias ao contexto migratório estudado. E C, tentar avaliar seu grau de sucesso em termos de reconhecimento simbólico e integração social. Muito obrigado. Muito obrigado, Mohamed. Boa tarde para você. Obrigado, obrigado. Espero que eu tenha sido claro, né? Porque eu muito claro, interessante e importante. Obrigado. Até uma próxima, a gente volta a se falar. Tá bom, então. Muito obrigado, gente. Um grande abraço a todos. A minha colega, membro do grupo de pesquisa que a gente toca junto com mais umas 70 pessoas pelo mundo, Diaspocic, a Diane portuguesa aqui presente. Muito obrigado e a próxima. Bom, né? Não. Não tem pergunta. Gente, eu tô morta. Eu falei com ele que não ia ter pergunta. Gente, ele viaja, né? É uma pena. Todinho. O trabalho do campo e o método todinho, né? Observação, a interpretação, a análise, a interpretação, tudo. Eu acho que deve trabalhar, né? Dessa transcrição, daí é o capítulo do seu livro, do evento, assim, porque a gente comenta no campo, em geral, a gente tem muita dificuldade de pensar a metodologia, de iniciar, né? E eu acho que ele colocou tudo claro. Muito fácil. A questão da cultura e pertencimento. E da dupla, porque não mais a dupla ouvinte, não. Então, isso é. Ai, gente, eu não quero que tem que publicar isso. Não ouvi. Humberto, você está me ouvindo? Humberto? Oi, professora, estou aqui. Humberto, a gente já terminou aqui, se você quiser ligar. Tá bom, vou encerrar a transmissão aqui. Tá, muito obrigado, Humberto. Nada, professora, eu vou avisar para o pessoal desmontar também. Tá bem, muito obrigada.